Som. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos presentes, amém. Cumprimento também os que estão pela internet nos assistindo. Que Deus esteja lhe abençoando grandemente, assim como também todos os demais que aqui estão. Queremos também cumprimentar todos que nos visitam nesta noite, né? Temos aqui alguns visitantes. Que o Senhor fale ao seu coração por meio da sua palavra. Essa é a nossa grande expectativa nesta noite, de poder compartilhar a palavra do Senhor diante de um texto que nós iremos assim fazer dele uso dentro de uma série de pregações que nós estamos ministrando no livro de Eclesiastes, e tem sido muito confrontador, principalmente para mim, poder aprender um pouco mais sobre o texto inspirado por Deus por meio de Salomão, de trazer tão grandes ensinamentos para as nossas vidas e que nos confronta bastante. Mas, meus amados irmãos, nesta noite de celebração ao Senhor, hoje nós iremos fazer parte da mesa do Senhor e nós vamos então ministrar o quarto sermão sobre Eclesiastes nesta noite, e eu queria falar hoje um pouco sobre equilíbrio. E entendemos que equilíbrio é algo importante, ou melhor dizendo, importantíssimo, né, para as nossas vidas, de forma geral. É por isso que nós precisamos então, no nosso dia a dia, e precisamos fazer de forma exercitada o uso do equilíbrio nas nossas vidas, em todas as áreas dela, principalmente quando se trata então de um compartilhar do texto sagrado com pessoas que conhecem o Senhor Jesus e que servem a Ele, como é a maioria de todos nós que aqui estamos. Então, só para dar um exemplo do quanto é importante o equilíbrio em todas as áreas da nossa vida, na nossa vida com Deus, nós precisamos ter cuidado com duas coisas importantes. E dentro desse entendimento, a partir dos ensinamentos da palavra de Deus, muitas pessoas têm cometido equívocos, né, em duas áreas específicas no tocante à nossa vida com o próprio Deus. Precisamos ter cuidado com o liberalismo teológico, que de fato trata de coisas da vida cristã, só que esquece que princípios são imutáveis e são inegociáveis. O liberalismo então mexe com a vida estrutural da vida da pessoa com Deus, a vida do crente, e ele começa então a achar que pode tudo, que qualquer coisa está tudo certo, que isso é besteira, o que é que tem, qual é o problema. E aí entra-se por uma viela complicada, por um extremo que a palavra de Deus não permite, ela não nos dá respaldo para isso. Chama-se o liberalismo. Então, costumes se podem mudar, desde que os costumes eles não confundem ou não minimizem a importância dos princípios estabelecidos na palavra para conosco. Por outro lado, nós precisamos ter cuidado com... Esse microfone está falhando um pouquinho. Precisamos ter cuidado, irmãos, com o fanatismo, que é outro extremo, já é uma outra lacuna muito mais extremada no tocante à vida do crente com Deus. Som. Está falhando muito. Som. Oi, som. Oi. E aqui então nós temos um outro parâmetro que é, como eu estava falando, o fanatismo. E antes que tudo, então, fosse estabelecido como um parâmetro para a nossa vida, o fanatismo é algo que, de fato, nos leva a uma falta de equilíbrio para o outro lado, onde agora tudo é pecado, nada pode, e agora virou uma coisa que cristalizou no coração, dentro de toda uma teologia que a Bíblia Sagrada nos apresenta. Então, a vida do crente precisa ter esse equilíbrio. Nem podemos andar pelo liberalismo teológico, como também não pelo fanatismo teológico. Devemos também estar alertas que quando nós falamos acerca da vida e de um viver pautado então no equilíbrio, precisamos então, irmãos, adotar a rendição das nossas vidas à palavra de Deus. É clara quando ela então se estabelece em Provérbios capítulo 3, versos do 21 até o 23, o texto diz assim sobre equilíbrio, fala assim: meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio,
nunca os perca de vista. Terão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço, ou seja, será honra. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Ter equilíbrio cristão, irmãos, não é negligenciar os princípios e sim defendê-los com toda a firmeza que há no nosso coração e nas nossas convicções. De fato, compreendendo que a vida dos extremos ela é perigosa e pode nos levar à total ruína. Podemos naufragar na nossa fé e muitos assim têm trilhado. Viveu uma vida boa no início e depois, por andar pelos extremos, adentraram por um caminho de ruína e agora vivem frios na fé, distantes do Senhor, não quer saber da Bíblia nem de Deus e há uma revolta no coração. Faltou equilíbrio e sensatez. Mas temos falado aqui nos últimos domingos e nós cremos que para tudo há um propósito soberanamente estabelecido por Deus. Assim, podemos concluir que o próprio Deus, ele fomenta e persuade o coração humano para que então seja impulsionado em relação à sua própria vontade. E nesta complexa equação, desejamos sempre acertar nas nossas decisões. Apesar da nossa luta diária, em que nós estamos imergidos neste mar chamado vida, com suas frustrações e as suas surpresas, boas ou difíceis, é exigido de nós que nós acompanhemos o compasso do elemento chamado tempo, que falamos tanto no domingo passado. As oportunidades então nos são apresentadas e nelas sempre nós nos lançamos. E é aí onde nós precisamos entender em que ponto do equilíbrio da nossa vida nós estamos vivendo. Então, o mais incrível é que a verdadeira felicidade buscada e esperada não estão, irmãos, nas coisas, nem nas conquistas materiais, pois tudo isso é vaidade, tudo é correr atrás do vento, assim como diz o livro de Eclesiastes repetidas vezes. Como verdade absoluta, compreendemos que só há um Deus trino, um Deus Pai, Filho e Espírito Santo, autor da verdadeira felicidade, autor daquilo que de fato nos apresenta como ápice de felicidade, ou parâmetro de felicidade capaz de preencher os nossos corações, independente do que a vida possa nos proporcionar. Felicidade só encontraremos plenamente em Cristo Jesus e em nada mais debaixo do sol. Portanto, ou por tudo isso, nós concluímos que no transcorrer da nossa vida, a revelação bíblica, a presença de Deus, é de fato um elemento essencial que promove em nós transformação de vida, promove em nós o equilíbrio necessário para uma vida equilibrada e abençoada por Deus, como promove também paz, promove segurança, perdão e também salvação. No entanto, devemos refletir, irmãos, sobre o quanto nós temos tido equilíbrio. Equilíbrio cristão nos pressupostos bíblicos, que quer dizer ou tem a ver com o conhecimento da fé, o conhecimento de Cristo, pecado e salvação. Equilíbrio no relacionamento amoroso que nós firmamos com o nosso cônjuge, ou preliminarmente com o namoro, o noivado, nesses passos que a vida nos envolve. Precisamos compreender que o equilíbrio se estabelece também nessas relações, trazendo para nós a cumplicidade que nos une, ou seja, um amor banhado pelo respeito, pela honra e pela obediência a Deus dentro daquilo que Ele estabelece como verdade para nós. Equilíbrio também no conceito de que somos discípulos e que devemos honrar a Ele com toda a nossa vida. E aqui nós aprendemos diretamente com Cristo e não com os pressupostos de cada uma das pessoas que porventura estejam próximo de nós, desassistidos de verdade bíblica. Equilíbrio também na nossa mente e no nosso coração, que aí nos coloca na condição de em que nós estamos pensando, o que é que nós desejamos, a quem de fato nós cultuamos quando nós viemos, por exemplo, a um lugar como esse. Estamos cultuando a quem? Esses pressupostos equilibrados precisam estar muito bem estabelecidos. O equilíbrio, então, na dinâmica da vida, que aí entra as posturas que nós precisamos ter como cristãos, como também atitudes, gestos e testemunhas de Cristo na nossa vida diária. Equilíbrio também nas nossas prioridades. O que é que tem sido de fato importante na sua vida?
O que de fato tem sido importante no seu lidar com a existência em que você está imergido? Você prioriza pessoas ou bens? São coisas que precisamos refletir. E para isso eu queria convidar você a abrir o texto sagrado em Eclesiastes capítulo 4 e os versos do 4 até o verso 12. Podem ficar sentados mesmo, como vocês estão. Eclesiastes capítulo 4. Som. Eclesiastes capítulo 4, versos do 4 até o verso 12. Diz assim: Então vi que todo trabalho e toda destreza, que quer dizer agilidade, em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade, é correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo: melhor é um punhado de descanso de que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Então considerei outra vaidade debaixo do sol, isto é, um homem sem ninguém, não tem filho, nem irmã, contudo não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas, e não diz: para quem trabalho eu, se nego a minha alma os bens da vida. Também isto é verdade e enfadonho o trabalho. Melhor é serem dois que um, porque quem tem melhor paga do seu trabalho, porque se caírem, um levanta o companheiro. Aí, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquecerão, mas um só, como se aquentará? Verso 12: se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhes resistirão. O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Amém? Oremos ao Senhor. Grande Deus e eterno Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Nós nos rendemos diante do Teu texto e da Tua presença. Pai Santo e Eterno, oramos nesta hora, ó Deus, para que o Teu Santo Espírito possa penetrar nossas mentes e corações, fazendo com que sejamos iluminados na compreensão da Tua palavra. Que cada um de nós, ó Deus, possamos receber do Senhor a porção reservada nesta noite para nós. Que esta palavra, ó Deus, venha surtir crescimento, desenvolvimento. Que sejamos abençoados por Ti, ó Deus, no transcorrer desta mensagem. Que seja apenas o Teu Santo Espírito que fale ao nosso coração. Queremos, ó Deus, apenas nos colocar na posição de instrumento em Tuas mãos, a fim de comunicar a Tua palavra. Assim nós Te oramos e nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, as pessoas, em geral, gostam de fazer comparações. Isso é algo que é muito bem percebido. As pessoas sempre fazem suas comparações, dizendo: este é melhor do que aquele, principalmente na hora de comprar alguma coisa. O filme original é melhor do que os demais que vieram, né? Do tempo de, quem é daqui do tempo de O Exterminador do Futuro, né? Aqueles filmes antigos, né? Teve o primeiro, teve o segundo, terceiro, o quarto, lá vai. O primeiro sempre é melhor, então fazemos as comparações. Né? Aqueles são mais caros, mas valem o dinheiro que nós vamos pagar, porque são de melhor qualidade. Então, a carne que a gente vai comprar, né? Não, vou levar uma carne mais barata, né? E a gente faz aquele jogo de cintura e fazemos as comparações. De fato, isso é uma coisa que está na nossa veia, na nossa vida. A gente sempre faz comparações. Então, estes são os tipos de comparações que nós fazemos todos os dias. Diariamente, nós estamos fazendo escolhas desse ou daquele, para que possamos ter um maior benefício. Mas, irmãos, os autores do Antigo Testamento,
Eles gostam de usar essa estratégia, com esta semelhança, de fazer sempre comparações, a fim de mostrar o caminho para a sabedoria ou o caminho da obediência. Sempre usam esse tipo de artifício. E eles sempre se comparam ou comparam uma coisa da outra. Por exemplo, quando então, lá em 1 Samuel, capítulo 15, verso 22, quando Samuel então ele quis dizer lá no seu texto que amar a Deus é mais importante do que simplesmente praticar todos os gestos religiosos. Então havia uma comparação de que pessoas queriam mostrar que amavam a Deus pelo que elas faziam. E o amor, ele brota do coração, de uma adoração genuína, lá de dentro. Então, sempre havia essa comparação. E aí ele conclui o verso dizendo: o obedecer é melhor do que sacrificar. Então, obedecer é melhor do que sacrificar, é uma comparação. Como também em Provérbios, pelo próprio Salomão, quando Salomão ele quis louvar a harmonia de um lar harmonioso, então ele disse: melhor é um prato de hortaliças onde há amor do que um boi cevado e com ele o ódio. Então havia sempre este artifício da comparação. Salomão então, irmãos, ele escreve Eclesiastes usando essa mesma estratégia, onde ele coloca sempre dois parâmetros para que o entendimento ele chegue e se apresente para nós. Então, em vista de todos os problemas que existem no mundo, ele às vezes era tentado a pensar que seria melhor não viver do que viver diante de coisas tão difíceis, como por exemplo, nesse mesmo capítulo, no verso 2, ele diz que ele desconsidera a vida. E será que merece? Será que é bom, é vantagem viver diante de tantas coisas, olhando tantas dificuldades e tantas lutas que nós vemos em injustiças? Então ele começa no início deste mesmo capítulo, ele trata um pouco sobre isso. Observe então que ele fez várias outras comparações e se baseiam em tudo aquilo que está ao seu redor e oferece então uma sabedoria prática para a vida diária desse mundo passageiro, como nós temos visto durante todo o conteúdo desde o seu primeiro capítulo. No capítulo 4, então, Salomão ele conclui, pela graça de Deus e somente pela graça de Deus, ele conclui três coisas importantes neste capítulo 4. Não é? Diante do equilíbrio e diante de uma corrida solitária ao topo de todas as coisas, as conquistas. Então ele conclui três coisas importantes. A primeira é que é melhor viver com contentamento. É a primeira conclusão que ele faz neste capítulo 4. É melhor viver contente com o que Deus tem te dado, ou com o que Deus tem nos dado. Então, é a primeira lição que ele nos traz. A segunda é que trabalhar em parceria é bom para ambas as pessoas. E a parceria não é só sociedade com empresas ou com coisas, negócios, mas é parceria em construir a vida, em fazer tantas outras coisas, nós vamos detalhar um pouco mais à frente. E ele finaliza na terceira lição, que liderar com o espírito aberto ao ensino. Precisamos ter o nosso coração aberto para absorver o ensino do Senhor. São três lições maravilhosas. E a palavra equilíbrio, e portanto, irmãos, é o grande balizador de uma vida coerente. Nós encontramos esta verdade dentro deste capítulo 4. Sem exageros ou omissões, com mais acertos e resiliência diante de um quadro caótico em que se vive, desde o tempo de Salomão até os nossos dias hoje, em que se encontra esse mundo falido, quebrado pelo pecado. Nós falamos na nossa primeira mensagem sobre isso. Não criem expectativas deste mundo. Esse mundo está falido, quebrado em todas as áreas, logo depois que o casal primeiro pecou. Quando o pecado entrou, estragou tudo. Pela graça de Deus é que a gente vive. Nós somos sustentados por Ele, apenas isso. Até o dia em que Ele vier buscar a sua igreja para juntos estarmos para todo sempre com Ele. Essa é a nossa esperança. A esperança viva precisa ser essa, e não expectativas em coisas aqui. Mas olhando, irmãos, para o verso 4, o verso 4 que nós lemos, ele traz no texto dizendo que: então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isso é vaidade, é correr atrás do vento. E aqui,
nos traz uma verdade neste verso de que a verdadeira motivação do trabalho precisa ser revista em nossa vida. O trabalho que nós temos no dia a dia precisa então ser analisado na ótica das Escrituras, daquilo que então o Senhor ele apresenta para nós, nas nossas convicções de que nós precisamos viver, crescer, precisamos lutar pela nossa sobrevivência, e depois que a gente já tem a sobrevivência, o que é que eu faço com tudo aquilo que Deus tem me dado a mais? Precisamos então entender nesta ótica. Então a primeira abordagem aqui trata do contentamento, e tudo começou, irmãos, com uma observação sobre o mundo do trabalho. Esse texto ele apresenta para nós o nosso trabalho, como é que o homem vive e o que é que tem no coração dele. Observe que o pregador Salomão, pois Eclesiastes quer dizer pregador, o pregador Salomão já nos disse, no capítulo 2, verso 24, que o trabalho é uma dádiva de Deus. Trabalho que nós temos hoje, que você tem, que você tinha, não tem por enquanto, mas vai ter depois, é uma dádiva de Deus. Deus promoveu aquilo para o homem, para que ele pudesse ter a sua subsistência. Isso é claro nas Escrituras, até mesmo quando o homem pecou e Deus então determina lá no jardim do Éden que ele iria com o suor do rosto dele sobreviver. Então o trabalho é algo honroso e algo dado por Deus para nós. Mas assim, irmãos, como todas as outras bênçãos que Deus tem colocado sobre nós, de providência, de tantas outras coisas, o pecado ele entra e estraga tudo. Ele entra e bagunça tudo. O casamento é uma coisa boa que Deus nos deu, mas o pecado entrou e fez o quê? Ele desestruturou a família. O pecado ele tem essa peculiaridade de destruir aquilo que Deus dá com tanta graça, de forma tão maravilhosa e boa para nós. O pecado então ele faz isso, ele destrói. E aqui o pregador ressalta que grande parte do nosso trabalho, irmãos, é motivado pela inveja. É incrível esta afirmativa. Claro que não são todos, mas na maioria das vezes nós fazemos as coisas para poder ter igual ao meu colega que já tem. Eu me espelho em alguém para dizer, eu quero um daquele. E eu vou trabalhar para ter. Então, de fato, está por trás do nosso coração, no bastidores da nossa vida, está de fato o elemento da inveja. E isso, irmãos, é muito forte, aquilo que Salomão ele apresenta em observação ao sentido da vida. É motivado por esta inveja, pelo desejo pecaminoso, então, de viver o que a outra vida, ou a vida do nosso próximo, ou está vivendo, ou passando por cima da pessoa, ou então puxando o tapete da pessoa para poder tomar a frente da pessoa. E, meus irmãos, às vezes os economistas do nosso tempo, eles identificaram ou identificam a ambição competitiva, quando há interesse próprio, como um motor que impulsiona a economia capitalista. Isso é interessante. Mas Eclesiastes nos fornece uma motivação muito mais aprofundada, ou um entendimento muito mais profundo acerca do trabalho, diante de uma cosmovisão que motiva então o coração egoísta. A inveja, ela não é a única razão pela qual as pessoas andam trabalhando tanto, incansavelmente. É claro, e se lê neste versículo de forma isolada, certamente soaria como algo bem exagerado, mas, irmãos, certamente existem algumas exceções, como eu já tinha falado. Mesmo assim, o pregador, ele expressa uma verdade. Uma das razões pelas quais trabalhamos tanto é porque nós queremos conseguir o que o nosso próximo tem. E, diante desta afirmativa, algumas pessoas, então, enganam o governo na sua declaração do imposto de renda para poder não pagar ao governo aquilo que era devido. Então, se era para pagar 3 mil, eu vou pagar somente 1.000. 2 é para o meu objetivo de poder ter o que meu amigo tem. Outros, eles passam a perna nos seus próprios clientes, enganam. Um serviço que custaria 50, eles é 150, para poder ganhar mais em cima daquela oportunidade, para poder então adquirir cada vez mais e nutrir o seu sentimento invejoso de poder sempre ter mais e passar por cima daqueles que estão ao redor. Quando isso não acontece, existem aqueles que vivem acumulando dívidas nos seus cartões de crédito, porque tudo que vê quer comprar.
porque o meu amigo comprou um telefone que custa tanto, foi da iPhone, foi isso, foi aquilo, da Apple, quer dizer, e lá vai, não, eu tenho que comprar, eu não sossego enquanto eu não comprar, e vai lá, não resiste, passa o cartãozinho de crédito, vive endividado, mas eu tenho do mesminho. O sentimento que está por trás não é o contentamento naquilo que Deus tem dado, mas o que está por trás é um sentimento de inveja embutido, travestido de uma coisa muito boa. Não, eu trabalho e eu mereço, eu tenho que ter. Eu sou filho de Deus também. E essa é a grande verdade. Mas, amados irmãos, porque invejam o que as outras pessoas têm e fazem tudo para conseguir o mesmo. Então, há muitas outras coisas que somos tentados a invejar. Às vezes, nós invejamos a aparência de alguém. Por que será que tantas academias no nosso tempo hoje? Você acha que o mundo mudou? É porque hoje as pessoas querem ser mais saudáveis? Pode até ser, por parte de alguns. Mas é mais para exibir os seus corpos. Os seus braços, seus bíceps, seus tríceps, seu, sei lá, seu abdômen tanquinho, seu isso, seu aquilo, que é para poder entrar na linha da moda. Então, acontece isso. Como também as habilidades de outra pessoa, nós precisamos também lutar agora para ter as mesmas habilidades. E também o emprego, o dinheiro do outro, e até mesmo a namorada do nosso amigo. A namorada, a noiva, a esposa, sei lá, o relacionamento tão bom que porventura alguém tem. E eu quero aquele relacionamento e vou fazer de tudo para azedar aquela relação, intervir para que eu saia na vantagem em tudo aquilo. Mesmo de todas as coisas que nós somos tentados a invejar, normalmente, irmãos, os bens na vida do próximo está no topo da lista. E o ponto é, muitas conquistas é o resultado de um desejo de ser superior ao outro. Vivemos em constante luta pelo trabalho. Trabalhamos muito. E uma pesquisa que foi feita, em cada 10 funcionários de um setor, 9, eles têm competição de um para com o outro para poder ter o lugar do outro que ganha um pouquinho a mais. E isso, de fato, irmãos, é a inveja profissional que nutre de forma muito glamurosa a ideia da competição, de poder ter aquilo que Deus não te deu ainda. E a gente não se sossega, não sossegamos com isso. Nós agora não nos conformamos com isso. E a gente agora quer lutar com as nossas próprias pernas e braços, com as nossas habilidades pecaminosas, para poder então ter vantagem sobre isso. Então vamos refletir onde encontramos o sábio equilíbrio que nos motiva corretamente ao nosso próprio trabalho. Será que de fato nós estamos correndo atrás do vento? Será que de fato existe genuíno desejo de honrar a Deus com tudo aquilo que Ele já tem nos dado? E sermos com isso satisfeitos? Então, é o fato, irmãos, do contentamento em Cristo e não o campo da ambição. É isso que nós entendemos no verso 4, que nos reflete de forma clara que a nossa motivação precisa estar diretamente ligada ao contentamento com o que o Senhor, Ele nos dá. Mas no verso 5 e 6, nesses dois versos, quando diz o tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo, melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Salomão, irmãos, ele não quis dizer que ficar ocioso é uma maneira desejável de viver. Em momento algum há uma defesa a ficar ocioso, ser preguiçoso, ficar em casa, deitado, dormindo ou trabalhar quando der vontade. Não é isso. A palavra de Deus, em muitos lugares, elas advertem ao trabalho. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. A palavra de Deus nos ensina isso. Em outra passagem diz, quem não quiser trabalhar também não coma. Então, há de fato um chamamento ao trabalho, a ter uma vida ativa, não escravizada ao trabalho. Essa é a ideia de Eclesiastes aqui. E aqui, meus queridos, ele escreveu a tolice, ele fala sobre o homem tolo, né? Então, a tolice é uma pessoa preguiçosa, como uma pessoa que cruza os braços e come da sua própria carne. Cruza os braços na sua preguiça e agora come o que tem.
sem dividir com ninguém, por ocasião. Então, o homem preguiçoso, ele tem a atitude de que 1 hora gasta de descanso é melhor do que 2 horas de trabalho duro. E Salomão, ele traz de fato o entendimento de que essa atitude é uma tolice. Essa atitude, ela não reflete aquilo que o pensamento irrigado pelas concepções e pelo entendimento de quem Deus é se estabelece em nós. Então, refletindo sobre a tolice, preste muita atenção à palavra idiota. A palavra idiota, neste verso 5 do capítulo 4, quando nós lemos a palavra tolo na Bíblia, é natural supor que o seu termo significa idiota ou palhaço, de palhaçada, né? No entanto, o significado bíblico desta palavra tolo é algo muito pior do que apenas palhaçada ou idiota. O tolo é alguém que nega a Deus. O tolo é alguém que nega a existência de Deus, zomba da sabedoria e ri da eternidade. De fato, é uma palavra que nós precisamos ter cuidado com ela. Que nós não sejamos tolos, irmãos. A tolice é uma postura teologicamente compreendida em uma demonstração de desprezo pelas leis de Deus, por aquilo que Ele estabelece para nós. Então, ele está, desperdiçando a sua vida pelo nada. Sua vida é tão vazia quanto a de um homem que tenta pegar o vento. Este não é o argumento a favor da preguiça, mas um apelo a uma vida equilibrada. Bem-aventurados os equilibrados. O equilíbrio nem é a preguiça, nem é o trabalho de morrer. O equilíbrio é justamente aquilo que é necessário para a nossa subsistência. Apenas isso. A pessoa sábia, ela percebe que algumas coisas importam mais do que outras. É lógico, nós somos sábios com esta capacidade de entender que servir a Deus é muito melhor, indiscutivelmente, do que servir aos homens. Servir a Deus, obedecer a Deus é melhor do que obedecer aos homens. Lógico, nós fazemos as comparações certas. Mas também a pessoa sábia percebe que a sua carreira, ela não é a medida da sua autoestima. Não é a sua carreira profissional que vai ser o sentido da sua vida. Não é isso. É falta de equilíbrio pensar assim e viver assim. De que cada vez ter mais dinheiro não pode substituir a alegria de passar um tempo com as pessoas que você ama. A pessoa sábia, ela tem essas ideias. E contentamento, irmão, significa que você tem tudo o que você precisa ter agora. Se você precisasse de mais, Deus daria a você. Quando você precisar de mais, Deus vai proporcionar. Amém? Mas nem todos pensam assim. Nem todo mundo pensa assim. Nós temos aquilo que Deus quer que nós tenhamos. Jamais a força do nosso braço vai nos conduzir a um patamar que Deus não quer. E como é que Deus faz isso, pastor? No tempo dele, porque tem tempo para todas as coisas. E as oportunidades, elas virão. E a gente pega as oportunidades e Deus abençoa-nos por meio das oportunidades. O crente equilibrado, ele pensa desta forma. Ele sabe separar as coisas de forma coerente. Sem exageros para cá, nem exageros para lá. Pois a vida de exageros, de limites, limite para cá, no limite, aqui no limite, é uma vida perigosa. É uma vida que leva-nos à ruína. Salomão então está dizendo, irmãos, que em vez de se apegar a tanta coisa, que nós então precisamos ser delas viciados em trabalhar para obedecê-la, fiquemos satisfeitos com menos. É melhor ter menos e aproveitar mais. Observe, queridos, que nosso problema não é o alto custo de vida que nós temos, mas é o custo de uma vida alta. Sempre nós queremos patamares maiores. Se a gente hoje ganha 2 salários mínimos, a gente quer viver como quem ganha 3. E se Deus dá 3, a gente pula para 4. Se Deus dá 5, a gente quer agora botar na cabeça que eu tenho que viver com 10. E essa roleta nunca para. E a gente atropela as coisas que realmente importam para as nossas próprias vidas.
E aonde é que está a eternidade? Como é que eu visualizo a eternidade de acordo com as percepções de aqui colocar Deus, às vezes, em último lugar nas nossas prioridades e em primeiro o nosso trabalho. Nós somos dedicados ao trabalho, chegamos na hora certa ou antes da hora, saímos na hora certa ou depois da hora certa. Nós sofremos pelo trabalho, nós nos esborrachamos pelo trabalho, nós fazemos tudo, brigamos pelo trabalho. Mas quando a conversa é sobre Bíblia e sobre vida com Deus e sobre Deus, aí a gente amolece, a gente negocia, a gente, sabe, não tem tanta importância assim, e a gente vai levando. Mas o trabalho, opa, com dor de cabeça a gente está no trabalho, com dor no estômago a gente toma um omeprazol e vai para o trabalho, com sono, porque ontem foi tão bom a brincadeira, mas a gente no outro dia está com os olhos ardendo de sono, caindo pelas tabelas, mas nós estamos no trabalho. Mas quando o Senhor diz assim, filhinho, eu estou precisando de você. Ah, Senhor, hoje não vai dar não, porque hoje eu estou tão cansado. Hoje eu vou tirar o dia para descansar, para ficar com a família e para ir para a praia. Fazendo só uma comparação. E a gente começa a negociar com aquilo que realmente importa. Pais e mães que aqui estão. Quantas vezes a gente faz tudo pelo trabalho, mas a gente não faz quase nada pelos nossos filhos. Papai, olha aqui essa brincadeira aqui que eu achei tão engraçada aqui. Menino, vai para lá que eu não quero saber disso não. Porque eu estou ocupado. Esses dias tem sido um teste de fogo. Ficar em casa, né? Esse tempo de pandemia nos obrigou por um tempo a ficar em casa. E a gente em casa, eu estudando, concentradíssimo. Aí chega Mateus, meu pequenininho. Está lá na sala assistindo um desenho lá, um animado, uma coisa lá, e uma cena lá, ele achou muito engraçada. Lá vem ele nas gargalhadas, que é para eu ver a cena e para eu rir também. E como é que eu vou rir se eu não entendi qual é o enredo da história? Mas eu tenho que parar tudo para poder dar atenção. Aquilo é um teste para mim. Meu Deus, eu tenho que negociar, porque para mim é mais importante ele aqui, a satisfação dele em estar aqui comigo, do que aquilo que eu estou fazendo, que eu posso parar e dar atenção. Mas nem todos fazem assim, nem todas as vezes a gente faz isso. E o que de fato importa para nós? O que de fato tem mais peso de importância nessa relação? Então, observe, queridos, que a cura para tudo isso é o contentamento. É de fato estar disposto a aceitar menos materialmente, e isso significa que ser escravo em uma busca incessante e deixar de aproveitar a vida, talvez não seja a melhor opção. Em suma, às vezes menos é mais. Às vezes menos é muito mais. E a pessoa descansa quando encontra de fato o equilíbrio certo. Seus braços, eles não estão cruzados como o tolo, mas ele trabalha o bastante e ter o punhado que é necessário para do que ele precisa para viver. E isso, irmãos, deve nos bastar. Isso deve ser suficiente. Deus é poderoso para nos dar quantas vezes mais Ele assim quiser. O que nós precisamos fazer? A nossa parte, só isso, de forma equilibrada. Nós precisamos então não correr uma vida solitária. Nós mesmos, em busca de um topo imaginário na nossa vida que nunca chegamos nele. Essa é a grande tolice da vida. Mas observe, irmãos, que do verso 7 ao verso 12, Salomão então traz para nós que nós precisamos escolher relacionamentos em vez das riquezas. Observe então que a partir do verso 7, ele traz então uma consideração como uma outra vaidade que ele viu debaixo do sol. Isto é, um homem sem ninguém. Ele não tem filho, ele não tem irmã, né? Ou seja, não tem família. Contudo, não cessa de trabalhar e seus olhos não se fartam de riquezas. E não diz, para quem trabalho eu? Se nego a minha alma os bens da vida. Também isso é vaidade, é enfadonho o trabalho. Melhor é serem dois, aqui entra o conselho de Salomão. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga pelo seu trabalho. Porque se caírem um levanta o companheiro. Ai, porém, dos que estiverem só.
pois caindo, não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles podem se aquecer. Mas como se aquentarão se for só um? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de três dobras não se arrebentam com facilidade. E aqui, queridos, neste bloco último, né, desta nossa mensagem de hoje, nós encontramos então o ápice da mensagem de hoje, ou seja, a corrida solitária pelo topo. E aqui está um triste exemplo. O exemplo, então, de um homem que foi observado pelo próprio Salomão, que o pregador viu, então, que era vaidade do início ao fim. A sua vida era uma vida de corrida, só ele, mais ninguém, só para mim, não reparto, eu não tenho a quem dar, é só eu, só o meu, para mim, eu quero tudo. E assim, este homem, então, começa a viver uma vida desta forma. O trabalho do homem parecia não ter fim, dia após dia, trabalhando, do nascer do sol ao pôr do sol. Qual era então a jornada diária deste homem? Sei lá, 10, 12 horas por dia, 14 horas. E aqui, quantas vezes a gente às vezes faz isso? Tem hora para pegar, mas não tem hora para largar. Pessoas que saem de casa de 6 horas da manhã. Que hora você chega para a gente jantar, marido? Não tenho hora para chegar. E aí das 6 da tarde já passou 12. Das 7, da 8, da 9 aí chegou. Pronto. Trabalhou aí 15 horas. E no outro dia de novo. O homem avarento, queridos, nunca está satisfeito. Ele sempre quer mais, sempre quer mais. E Derek Kidner, um comentarista sobre muitos livros da Bíblia, ele fala que isso é o acumulador de dinheiro compulsivo. Ele nunca se satisfaz e sempre está em busca, mas para quê? Não importa quanto ganhe. O homem, ele não tinha ninguém, o homem do texto não tinha ninguém com quem compartilhasse da sua riqueza. Ele trabalhava demais para ter tempo para fazer muitas coisas, menos amizades verdadeiras, relacionamentos firmes de família. Não tinha. O homem que vive sozinho, sem família ou amigos, e se esgota tanto a trabalhar para ganhar cada vez mais dinheiro, ele mesmo, ele próprio, ele não tem tempo de usufruir do seu próprio trabalho. E eu conheço muitos assim. Eu conheço várias pessoas assim, que tem isso, tem aquilo, tem lancha, tem barco, tem, sei lá, tanta coisa e não usufrui de nada. Só faz ter. Por quê? Porque não tem tempo, trabalha manhã, tarde e noite e não usufrui. Aí para quê? Para que ter tanto e não ter tempo para usufruir, nem para compartilhar com quem realmente importa a vida? Observe que em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, verso 35, diz assim: em tudo que fiz, mostrei-lhe que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos. Ensinamentos do apóstolo Paulo. Lembrando as palavras do próprio Jesus Cristo, que dizia assim: a maior felicidade em dar do que receber. É muito mais feliz aquele que recebe, aliás, do que dá, do que o que recebe. Isso é a palavra de Deus quem estabelece para nós. Então, diversos outros provérbios são acrescentados para mostrar que quem se isola dos outros, na verdade, está se prejudicando a si mesmo. Está nutrindo uma vida egoísta para si e somente para si. E não há cooperação nenhuma de tudo aquilo quanto ele tem ganho. Estes versículos, irmãos, do verso 7 até o verso 12, nos lembram a relação entre coisas e pessoas. Luta-se pelas coisas e não se dá valor às pessoas. Então, as pessoas devem ser a nossa prioridade em todo momento, porque não conseguimos fazer nada só. Para que vocês que são crescidos, que já estão aqui, todos nós, não há nenhuma criança, né? Alguém cuidou da gente até que a gente crescesse. A gente não faz só. Para você comprar pão na padaria hoje, alguém foi lá, trabalhou e fez o pão. Trabalhou. Não é isso mesmo? Sempre há necessidade de alguém. E a gente não valoriza as pessoas em despeito das coisas. Na balança entre as coisas e as pessoas, geralmente as coisas pesam muito mais do que as pessoas.
E isso, irmãos, é de fato um chamamento a uma compreensão de um equilíbrio que nós precisamos ter. O texto de hoje nos traz de fato esta amplitude. E se nós estamos ocupados demais para as pessoas em nossa vida, de fato, o que importa mais não são as pessoas, e sim as coisas pelas quais nós estamos gastando tanto nosso tempo. É tão fácil, irmãos, sentirmos consumidos pelo trabalho. Observe que muitos aqui, que eu lembro, viveram uma fase difícil, porque saía logo cedo para trabalhar, de lá já ia para a faculdade e chegava em casa de meia-noite. E viveu assim, ó, nesse furacão. Ainda bem que a faculdade termina, né? E aí fica só o trabalho. Louvado seja Deus. Mas é uma vida difícil, é um tempo complexo, onde o tempo não dá mais para nada, não tem tempo nem de ficar doente. Porque não dá. Se adoecer, para. A roleta parou, pronto. E agora? Não tem como, então tem que ser. E aí, meus irmãos, todos nós tendemos a sofrer da síndrome da pressa. Sempre estamos apressados e cada vez mais apressados pelas coisas. Porque queremos produzir o máximo possível para poder termos o máximo possível. E de fato isso não é viver uma vida equilibrada. Somos pessoas compulsivamente ocupadas, sempre ocupados, sempre ocupados, sempre ocupados. Tão ocupados que às vezes sentimos falta das pessoas mais importantes à nossa frente. E quantos pais e mães têm trocado um acréscimo de R$ 200 no seu contra-cheque para poder trabalhar mais 3 horas naquele dia, que eram as 3 horas que você tinha com seus próprios filhos. Então, há uma troca da importância dos filhos com um acréscimo financeiro pequeno no salário. E quantos pais e mães não têm feito isso? Quantos consultores jovens ganham muito dinheiro, mas não têm amigos, porque eles viajam tão envolvidos com as coisas e não têm tempo para construir verdadeiras amizades? Quantas pessoas bem-sucedidas têm tantas coisas, mas não têm verdadeiros amigos, porque não tem tempo para nutrir a amizade? A amizade é uma coisa que leva tempo, a gente tem que viver a amizade para poder ela ser construída. E nós vamos falar um pouquinho como é que nasce a amizade. Nós temos então sempre alguém para aproveitar a nossa vida. Eu creio que cada um de nós aqui temos alguém com quem nós precisamos aproveitar mais a nossa vida. Você pode estar tendo tempo para tantas outras coisas, mas não tem tempo para cheirar o cafezinho ao redor da mesa com a família. Isso é uma coisa que tem nutrido as famílias hoje. Hora da refeição, a comida está pronta. Aí um vem numa hora e come lá no quarto. O outro vem outra hora, esquenta, coloca a comida e vai para outro lugar. Porque ninguém tem tempo para se juntar. E aí, meus irmãos, nisso muitos casamentos têm se acabado. Muitas relações têm sido destruídas, muitos filhos têm se rebelado e tem acontecido coisas trágicas com os próprios filhos, porque faltou essa presença que nutre de fato uma vida em relacionamento verdadeiro. Será que nós realmente amamos os nossos filhos, aqueles que aqui têm? Será que de fato nós temos amigos de confiança, amigos verdadeiros? Mas como é que nasce a confiança? Aliás, como é que nasce a amizade? A amizade nasce em 3 estágios, segundo disse o pastor Ricardo Agreste, da Chácara Primavera. Em uma de suas pregações, ele falou que a amizade verdadeira nasce em 3 pontos importantes. O primeiro ponto é na troca de experiências. A amizade, ela se estabelece no compartilhar da vida, em caminhar juntos, estar sempre em contato. Esse é o primeiro estágio para a construção de uma amizade. A segunda, de fato, a vulnerabilidade de cada um dos amigos. Porque na amizade abre-se o coração. E no abrir o coração, conhece a fragilidade do outro. É de fato a busca pela ajuda dentro da vulnerabilidade. É quando o outro está fraco, ninguém sabe, mas o amigo sabe. É quando de fato mostra-se as fraquezas e os pecados do amigo. Ninguém sabe o pecado de fulaninho de tal do meu amigo, mas eu sou amigo próximo, eu sei. Amigo verdadeiro. Mas também existe o terceiro estágio, que é a lealdade. E aqui é onde há muita fragilidade. Muita gente, ela tem vivência, que é o primeiro ponto,
conhece a vulnerabilidade do outro, porque abre o coração e confia, mas quando chega na lealdade a coisa azeda. Porque não existe o aspecto de falar a verdade, não existe o aspecto de falar aquilo que de fato é, quando o outro erra, a correção. E a gente passar a mão na cabeça do amigo quando ele erra, isso não é ser amigo. Amigo é quando a gente diz, olha, você é meu amigo e por isso eu vou dizer uma coisa a você. Você aqui errou, você falhou. Não estou lhe condenando, mas eu estou abrindo seus olhos, estou lhe alertando. Isso faz parte de lealdade, de também guardar segredo. O que mais as pessoas hoje querem é saber o que se passa no coração do outro. Mas não é com o intuito em ajudar, é em ficar sabendo para poder chegar aqui, olha, menino, tu tá por fora, tu nem sabe da mais nova. Qual é? Olha, eu soube disso, 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 disso. É a falta do terceiro aspecto da amizade verdadeira. E quando a gente não tem tempo para passar por esses estágios, a gente não constrói amizades verdadeiras. Às vezes a gente tem alguma condição de vida e o outro se aproxima somente para tirar proveitos. E meus irmãos, como isso é amplo na nossa vida. Como de fato a falta de um equilíbrio nas coisas nos leva para condições extremadas. E a palavra de hoje, queridos, é que nós então entendamos a necessidade de ter alguém para aproveitar a vida, de viver uma vida em equilíbrio, de poder então construir uma vida não só solitária em busca de um topo. Que topo? Qual seria o topo? E de fato, irmãos, a lista disso aqui é muito grande. Nós poderíamos então ir muito adiante, mas há benefícios da amizade, pois os amigos produzem bons resultados juntos. É quando no verso 9 do texto ele apresenta: o trabalho de dois tem melhor paga pelo trabalho. É de fato quando os dois se juntam para então fazer. E quando é que nós nos juntamos para fazer algo? Não é somente na empresa, não estou falando de empresarialismo aqui. Mas é quando os dois se juntam, para um lava os pratos, o outro vai lavar o quintal. É quando a gente delega os trabalhos da casa e nós juntos nós produzimos rapidamente o resultado do que era para ter sido feito. É melhor do que um só. É quando de fato nós lutamos pelo mesmo ideal, quando a gente está dentro de casa e todos andam na mesma direção. É quando a igreja do Senhor se une da forma como Atos capítulo 2, verso 42 em diante nos apresenta. Em que pensavam na mesma direção e não um puxando para um lado, outro para o outro, outro para cá, outro para lá. Isso é de fato o que se contextualiza nesta passagem. Quando de fato se unem, combinam forças para então ir adiante. É de fato esta grande vantagem que se estabelece. Amigos, eles se enfrentam juntos em apuros. No verso 10, então, Salomão escreve: se um deles cair, o outro vai lá e levanta, ajuda. E quem estiver só, quem levantará o outro? E aí, queridos, os relacionamentos são valiosos. Precisamos então confiar um no outro. Amigos de verdade compartilham seus sentimentos. Eles também precisam de responsabilidades em serem leais uns para com os outros. E ainda mais, o amigo de verdade precisa então aprender um com o outro a vida. Amigos, eles se esquecem, aliás, eles se aquecem em um mundo frio, um mundo complexo, de distanciamento. E uma das coisas que eu não sei fazer é esse distanciamento, assim, sabe? Eu me esforço, né? Porque aqui a gente não pode abraçar os irmãos, a gente tem que, ô irmão, tal, um negócio assim ou assim, e tudo enmascarado, tal, a exigência. Mas precisamos estar juntos, abraçar, sentir o outro, de verdade. Não somente para as fotos, nem para a filmagem, mas fazer isso com toda a verdade, de um coração sentir o outro. Isso de fato o texto nos traz como uma vida de equilíbrio. Amigos, eles se sustentam na adversidade. O verso 12, finalmente, Salomão encerra o seu pensamento nesta sessão com as suas palavras, dizendo que se alguém quiser dominar o outro, se tiver dois juntos, os dois resistirão contra um.
contra aquele que vier contra. Um cordão, então, de 3 fios, ele não é rapidamente quebrado, ele é fortalecido quando estamos juntos. E aqui Deus se apresenta no entendimento de alguns comentaristas que Deus seria essa terceira dobra do fio. E aí nós contextualizamos com casamento, com união de 2 ou com grupos, onde a presença de Deus de fato é este tão prepulsor em sua presença gloriosa, dando direção e proteção, sendo essa fortaleza deste cordão de 3 dobras. Eu queria então, irmãos, concluir a nossa mensagem nesta noite, dizendo que agora Jesus, ele nos convida a viver da mesma forma, mas qual é a mesma forma? A forma que nós encontramos em Eclesiastes, com alguns conselhos. Trabalhe o necessário, não se contente, aliás, se contente com aquilo que você tem, com aquilo que Deus já tem te dado. Encontre a tua satisfação na bondade de Deus. Nós podemos até adaptar o Salmo 23. Em vez de dizer, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, podemos dizer, o Senhor é o meu pastor, isso é tudo que me faltava. Eu não preciso mais de nada. Se eu já tenho Cristo, eu já tenho norte, eu já tenho condução, já tenho proteção e segurança e provisão na minha vida. Observe, irmãos, que diante de tudo isso, muitos de nós queremos tantas coisas na vida que se torna difícil dizer isso, mas independentemente de Jesus, é tudo que nós queremos ou não, a verdade é que tudo isso nós lutamos, e é correr de fato atrás do vento. A melhor maneira de adquirir esta sabedoria, este equilíbrio, esta disposição de que o chamado ao topo, qual seria o topo? O topo é voltar-se para Cristo. O topo é estar com Ele, o único Rei que dura para sempre o seu reinado, que em todo momento nos olha, nos vê, nos persuade, conhece o nosso coração e tem um propósito estabelecido para nos conduzir até Ele. O Senhor, Ele é responsável por isso. E às vezes nós queremos dar uma ajudinha para Deus e a gente acaba atrapalhando os planos de Deus. Precisamos então, irmãos, compreender que nesta equação eu preciso descansar nos braços dele. Eu preciso de fato buscar nele este equilíbrio. E observe que a vida do reformador João Calvino ilustra muito bem, desde o princípio, quando ele escreve as suas Institutas, a confissão de fé a Cristo. E ele fala que o homem que é equilibrado, que tem equilíbrio, ele é um homem em um estado aberto ao ensino, a compreender e a aprender com o Senhor. Então a expressão aberto ao ensino ocorre várias vezes nas suas Institutas, pois um cristão é simplesmente um seguidor de Cristo aberto ao seu ensino. O final então, irmãos, do capítulo de Eclesiastes, capítulo 4. É no fundo a história de Jesus, de seu espírito humilde e aberto ao ensino. Pois a Bíblia nos apresenta em Lucas capítulo 2 e o verso 52, que o Senhor Jesus, desde garoto, ele vivia na casa dos seus pais aqui, Maria e José, e ele crescia em sabedoria, em equilíbrio. Ele é o grande exemplo para as nossas vidas, a vida de um equilíbrio ilibado, que é o exemplo para as nossas vidas. Ele era o rei de tudo e não tinha onde declinar sua cabeça. Ele é o dono de todas as coisas. E deu-se por nós imerecidos para morrer numa cruz. Ele de fato era aquele resiliente, que em todo momento ele tinha sempre uma forma de agir com sabedoria. E é de fato esta sabedoria, queridos, que nós precisamos ter. E se formos sábios, nós seguiremos o seu exemplo e viveremos pela sua graça. Nós pedimos então que Deus nos dê um coração aberto ao ensino, sem o qual jamais nós estaremos prontos para liderar ou sermos úteis no seu reino. E isso, irmãos, é um grande desafio que se apresenta para nós. Buscar então
esta vida equilibrada, sem os extremos, equilibrados naquilo que nós construímos, que fazemos, nas concepções quanto a uma corrida na vida que não enxergamos Cristo nela e apenas a nossa própria capacidade de construir e de fazer. Precisamos, irmãos, então compreender. Ele nos deu muitas coisas boas. E são essas coisas boas que Ele nos dá, que nós precisamos gastar tempo. Gastar mais em adorá-lo, com gratidão no coração. Ele nos deu família. Ele nos deu trabalho, Ele nos deu saúde, Ele nos deu amigos. Ele nos deu o Espírito Santo. Ele nos deu a vida eterna com Ele. Já e ainda não. Porque nós já somos parte deste reino que já foi estabelecido antes da fundação do mundo e nos aguarda quando Ele então vier buscar a sua igreja. O que de mais nós precisamos fazer? Correr atrás do que mais? De fato, o Senhor nosso Deus, Ele nos presenteou com coisas maravilhosas. Mas nós precisamos entender que por conta do pecado, muitas coisas saíram dos trilhos. E quando a gente então começa a trilhar uma trajetória fora da vontade e dos parâmetros de Deus, nós teremos muitas dificuldades. Então que nós possamos, irmãos, nesta noite, fazer esta correlação de Deus, nosso trabalho, a nossa vida com o nosso próximo. Que as nossas motivações sejam genuínas, sejam legítimas diante do Senhor. Que o nosso trabalho seja para a glória de Deus e não por uma busca incansável pelo ter e depois. E não fizemos nada por Cristo, ou quase nada. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, nesta noite. Que o Senhor nos dê graça. Que o Senhor nos cubra de bênçãos e de entendimento e de coragem para reconduzir os nossos próprios trajetos aqui na terra. Que o nome dele apareça. Que ele seja o grande condutor do nosso trabalho, do nosso tempo, da nossa vida e das nossas prioridades. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor? Santo Deus e Pai eterno, nós te damos graça, Senhor. Te adoramos, ó Pai, na beleza da tua santidade. Te adoramos, ó Pai, pela tua provisão, pelo teu cuidado de nos ensinar, de nos alertar e de nos mostrar, ó Deus, o caminho de uma vida equilibrada, de uma vida, ó Deus, de uma busca pelo sentido da vida em Ti e não nas coisas. Que o Senhor, ó Deus, abençoe os nossos relacionamentos. Que o Senhor abençoe, ó Deus, o nosso trabalho do dia a dia. Nos ensine, ó Deus, os limites prudenciais necessários para a nossa subsistência. Cremos e entendemos, ó Deus, que tudo que nós temos e fazemos vem do Senhor, é para o Senhor e voltará para o Senhor. Queremos te adorar, ó Deus, diante de tudo, ó Pai, que o Senhor tem nos dado, nos permitido chegar. Dizemos, ó Deus, Ebenezer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Te adoramos também, Senhor, nesta noite de ceia. Que o teu nome, ó Pai, seja exaltado. E que seja, ó Deus, renovado em nós a esperança da vida eterna, aquilo que o Senhor já nos deu. E que o Senhor, ó Deus, foi preparar para depois vir nos buscar. Enquanto vivemos aqui, ó Deus, na expectativa deste grande dia, nos ensina, Pai, a viver de fato esta vida equilibrada que Salomão falou, a viver esta vida coerente, esta vida longe da tolice de achar que as coisas só têm sentido se forem cultivadas com o nosso próprio braço diante dos nossos próprios ideais.
Nos distancia, Senhor, de toda inveja. Nos distancia, Senhor, de toda busca por um sucesso terreno que nutre apenas o egocentrismo que o pecado colocou em nós. Que o Senhor, ó Deus, nos conduza em bênção, em graça, e que o teu nome seja exaltado para todo sempre, no nome santo de Jesus. Assim nós te oramos e te agradecemos. Amém.